da igreja de Roma, eu não tenho salvação. Fora da igreja de Roma, todos estão destinados ao inferno. Embora a linguagem tradicional dos documentos permanecesse a mesma, né, os documentos continuassem proclamando o papel da igreja como a única mediadora de salvação. Entretanto, gente, ao lado dessas afirmações tradicionais, a gente percebe que foram adicionadas declarações sobre o universalismo. Os protestantes não mais eram caracterizados como aqueles anematizados, amaldiçoados. Agora, eles são chamados de irmãos separados, cujas comunidades, de forma alguma, estão despojadas, guarde isso, estariam despojadas de significação no mistério da salvação. Ainda diz mais, que os cristãos ortodoxos são, né, descendentes, são tributários da Igreja Apostólica, e que futuras relações entre protestantes, ortodoxos, não estariam descartadas, e muito menos atreladas a um retorno à Igreja de Roma. Isso é, assim, uma mudança de paradigma impressionante, tá? Então eu quero que vocês guardem isso. Tá vendo como é que o Vaticano II foi importante? Né? Até para desmistificar algumas ideias que a gente tem acerca do catolicismo, tá? Outro ponto também que foi muito interessante foi acerca da chamada teologia moral. Tradicionalmente, a teologia moral ela estava linkada, né, articulada ao conceito da lei natural imutável. O que é isso? Deus ele vai dar o conhecimento de Deus, a própria existência de Deus a partir de uma ideia de moralidade mínima. Então, por exemplo, se você for a tribo mais remota na Terra, o conceito de matar o próximo, a não ser um evento religioso, mas especificamente, ou numa guerra, etc., mas matar por matar é algo que está errado, né? Independente da cultura. Entretanto, à medida que esse conceito de teologia moral ele foi se desenvolvendo, ele se tornou meio que um fardo legalista pesado, muito parecido com as tradições farisaicas que Cristo tanto condenou. Então, olha que interessante. Parece haver, então, no Vaticano II, uma ruptura radical dessa ideia, porque e outra coisa também estava relacionada a essa teologia moral, a questão do casuísmo, né? Aquela ideia de você pensar conceitos abstratos a questões concretas e como é que eu vou dizer para vocês, e históricas e específicas. Deixa eu traduzir isso melhor para ficar mais claro. Era a ideia de um casuísmo no seguinte sentido, assim, gente. Vou te dar um exemplo. A ideia de ser santo, né? Então, eu não vou cometer pecado. Impossível. A própria ideia de um legalismo, a busca de uma perfeição exacerbada, né? Isso é impossível. Aí a gente volta ao conceito da graça. Então, olha que interessante. O Vaticano II ele é um convite, é uma releitura dessa teologia moral, fazendo um convite à perfeição, mas não na ideia de ser perfeito, de nunca errar, não, mas numa ideia de maturidade. Detalhe, maturidade de todos os cristãos, não apenas os clérigos, os monges e sacerdotes, mas de todos. Então a gente percebe que há uma mudança radical dentro do processo ritualístico, dogmático, embora o propósito não fosse esse, né, de mudanças dogmáticas radicais, parece que de modo periférico, né, o Papa João XXIII, enfim, e todos os clérigos que estavam alinhados com ele, os liberais, etc., começaram a fazer mudanças profundas dentro da igreja, visando exatamente essa mudança radical
que foi o que aconteceu. Uma das como que eu vou dizer isso, uma um dos reflexos, reverberações, a própria teologia da libertação, que é em essência católica, né, de origem católica, ali dentro do contexto sul-americano, de pobreza, de opressão, claramente com objetivos políticos, né, e revolucionários, embora a igreja ela não condene diretamente ou muito bem abrace a ideia, ela não vai comprar o pacote, mas ela vai dizer o seguinte, olha, a libertação mais necessária que se tem é a libertação do pecado radical, que leva a uma escravidão. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai reparar, gente, que são esses clérigos alinhados com pensamentos modernos que vão começar a mudar essas estruturas engessadas que estavam há 400 e tantos anos, há quase 500 anos, dentro da própria estrutura da igreja, né? Então, se a gente pudesse resumir para a gente concluir esse encontro, a gente repara que o Vaticano II ele tem uma relevância assim incrível, não apenas no aspecto doutrinário, mas sobretudo na própria cosmovisão da igreja, né? Nesse processo de atualização da igreja de Roma. Acho que é isso, né? Processo de atualização, aquilo que o Shelley disse, que era um concílio muito mais de cura do que de condenação, buscando trazer as escrituras como um fundamento importante. Olha que interessante, gente. Olha como é que são um conjunto de mudanças significativas, tirando a tradição de pé de igualdade da Bíblia, ou seja, a subordinação da tradição às escrituras, a questão da inserção dos leigos dentro do contexto das atividades eclesiásticas, dentro da estrutura da igreja, e também a igreja se tornando mais acessível a partir da mudança da perspectiva da missa em latim para o idioma vernáculo, né, próprio da região. Então, assim, foram mudanças tão importantes e significativas que a gente percebe impactos até hoje. É claro que toda mudança ela não vai ser à toa, né? A gente vai ver questões antagônicas aí, mas foi um processo muito, 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 muito importante e muito interessante que a Igreja Católica Romana passou, e pertinho da gente, não tem tanto tempo assim, 50 anos, 50 e pouquinho, né? Que o Concílio Vaticano II aconteceu. Então, e desmistificar para nós, protestantes, né, um pouco daquela visão engessada da Igreja de Roma. Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Até breve, viu?